Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a farra das pesquisas continua. Por isso eu vou trazer aqui para vocês não só os números, mas algumas reflexões, porque esta pesquisa aqui, por pouco que eu não deixei de trazê-la no canal, mas eu vou explicar os motivos desse meu pé atrás em relação a ela e por que eu decidi falar aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa, compartilha. Vamos trazer mais gente para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então no dia 11 de novembro foi divulgado aí nas redes sociais, em alguns sites, a pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi, que particularmente eu fico com os dois pés atrás quando eu olho para estes números. E fico ainda mais quando foi divulgado quem encomendou esse levantamento, que foi o Partido dos Trabalhadores. Então, baseado no histórico de 2018, eu vou trazer no final aqui, aí cada um decide se confia ou não. Eu não ia falar nada. E por que eu vou falar então? Porque hoje foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. O Noblar, do blog no Noblar, fez questão de divulgar, vários sites estão repercutindo, enfim. Então eu acho que eu tenho que vir aqui e trazer as minhas reflexões, não sobre os números, porque eu vou trazer para vocês, cada um acha o que quiser, e no final eu quero deixar uma reflexão que eu considero muito importante. Eu vou deixar o link da Carta Capital, que divulgou ali um arquivo com mais de 60 páginas, avaliando um monte de coisa. A gente vai ver ali como foi o PT que encomendou. É natural que o assunto Lula estivesse presente em várias das perguntas, enfim. E eu vou começar pelo potencial de voto. O que é isso? Que é o eleitor que diz que votaria com certeza num candidato e o outro eleitor que diz que poderia votar. Então vocês vão ver aqui que vai dar mais de 100%. Aqui não é erro do Instituto. Se você tem aqui, por exemplo, 7 candidatos, você poderia ter na somatória um máximo de 700%. Porque cada candidato pode ter, obviamente, o máximo de 100%. Então a gente vai ver que Lula lidera com 58%. Por que 58%? 36% diz que votaria nele com certeza, 22% diz que poderia votar no Lula. Ciro Gomes aparece em segundo lugar no potencial de voto, com 37%. Porque 5% votaria no Ciro com certeza, 32% poderia votar nele. Bolsonaro em terceiro com 30%, 17% diz que votaria nele com certeza, 13% poderia votar. Moro aparece empatado no número com Bolsonaro, mas eu coloquei aqui em quarto porque apenas 4% votaria nele com certeza, 26% poderia votar. Leite aparece em quinto, com 26% no total, sendo que 2% com certeza, 24% poderia. Pacheco aparece em sexto com 22%, 2% com certeza votaria nele, 20% poderia votar. E João Dória aparece aqui com 19% no total, 2% mais 17%. Bom, e aqui só uma breve explicação por que o Ciro então está em segundo, porque na somatória do voto com certeza poderia votar, ele está na frente do Bolsonaro. Bolsonaro, nas intenções de voto, a gente vai tratar aqui agora, ele está em segundo lugar, aí Ciro está em terceiro. Ali a gente observa a inversão das posições. O que é que indica aqui? Que o Ciro tem maior possibilidade de crescer, mas é claro que aí depende de vários fatores. Bolsonaro, apesar de estar em segundo nas intenções de voto, ele apresenta um teto mais baixo do que o Ciro, considerando voto com certeza e um voto possível nele. E vamos trazer aqui agora a rejeição, que é o não votaria no candidato de jeito nenhum. E aqui tem um dado muito estranho. João Dória lidera a rejeição com 63%, Bolsonaro vem em segundo com 60%, e o terceiro colocado é que me chama atenção, porque é o Rodrigo Pacheco. 55% diz que não votaria nele de jeito nenhum. Só que é interessante aqui porque em outros institutos o Pacheco vai lá embaixo, não porque o povo não gosta dele, é porque muita gente nem o conhece para poder rejeitar ou declarar voto. Então isso aqui realmente é algo que a gente olha com uma certa estranheza. Sérgio Moro vem em quarto com 54%. E só um detalhe importante em relação a Sérgio Moro, começou a tomar pancada de todos os lados, não é porque é um homem honesto que todo mundo teme, não. O que o Moro fez aqui no Brasil, eu já gravei em outros vídeos. Se tivesse feito nos Estados Unidos, por exemplo, certamente estaria preso. Mas já gravei específicos sobre esse assunto e é natural que quando você se lança pré-candidato, você sofre aí críticas de todos os lados. Isso faz parte. Por exemplo, ele mesmo já teve uns 18% em alguns institutos antes, quando estava ali no auge dele, ainda como ministro do Bolsonaro. Mandetta já teve lá em cima. Luciano Huck teve lá em cima, desistiu. Datena já desistiu. João Dória teve melhor posicionado. Enfim,
esses candidatos mais no campo da direita, eles viram alvo do bolsonarismo, e aí o que não falta são materiais na internet circulando. Vamos ver como que o Moro vai resistir daqui para frente. Eu acho muito difícil que a candidatura dele emplaque. Bom, e depois de Sérgio Moro, na rejeição, nós temos Eduardo Leite com 50%, em seguida Ciro Gomes com 45% e Lula aparecendo com apenas 33% de eleitores dizendo que não votaria nele de jeito nenhum. Bom, então eu deixo esses números de rejeição para vocês avaliarem e vou trazer aqui então os dois cenários que foi feito para o primeiro turno. Lula lidera com 44%, Bolsonaro em segundo com 21%. Até aqui você tem algumas semelhanças com alguns institutos. Mesmo assim, outros apontam um percentual menor do Lula e um pouco maior do Bolsonaro. Mas reparem que é daqui para baixo que a coisa realmente complica. Enfim, vamos reforçar que quem encomendou a pesquisa foi o PT. Ciro Gomes aparece em terceiro com 4%. Sérgio Moro aparece em quarto com 3%. Datena, aqui nessa pesquisa ainda ele aparece, lembrando que ele não é mais candidato, retirou a sua candidatura, aparece com 3%, João Dória 1%, Mandetta 1%, Rodrigo Pacheco 0%. Ninguém, branco, nulo, não sabe, não respondeu, enfim, esses votos considerados aqui por enquanto perdidos, somam 22%, bem maior do que outros institutos. No cenário 2, temos poucas alterações, Lula 45%, Bolsonaro mantém 21%, Ciro aqui aparece um pouco melhor com 5%, Sérgio Moro com 3%, Datena 3%, aí o Leite entrou no lugar do Dória, mas mantém 1% que o Dória tinha antes, Mandetta 1%, Pacheco 0%. Ninguém, branco, nulo e não sabe aqui, 21%. Não vou comentar sobre esses números, repito, eu particularmente fico com os dois pés atrás. Cenário de segundo turno, também bastante estranho. Lula venceria Bolsonaro 52-24. Você tem 24% nos votos perdidos. Lula venceria Ciro 49-15. Nem o petista mais fanático acredita nisso. 37% de votos perdidos aqui. Nulo, não vota em ninguém, enfim. E Lula contra Dória venceria 53-10. Olha, eu acho que Lula venceria João Dória. Mas daí acreditar que será 53-10, como a pesquisa traz aqui, sinceramente, para mim, não dá. Bom, e por que então que eu falei algumas vezes que eu fico com os dois pés atrás, para ficar num termo bem respeitável, né, em relação a esse instituto? Porque em 2018 ele virou piada por conta dos números que ele trazia totalmente diferentes de outros institutos, como o Datafolha. Vejamos então alguns exemplos aqui. Datafolha, no dia 10 de setembro, fez uma pesquisa que apontou Bolsonaro, 32%, Ciro Gomes estava em segundo com 14%, Marina Silva em terceiro com 9%, Alckmin e Haddad, que empatados com ela, também com 9%. E o Vox Populi, então, fez um levantamento entre os dias 7 e 11 de setembro, então a questão da data que dá para concordar que a diferença não justifica, que apontava Haddad, eles colocavam lá com apoio do Lula, 22%. De fato, o Lula, quando declara apoio ao Haddad, há um aumento no percentual de votos, isso acontece. Agora, Bolsonaro, que tinha 32 no Datafolha, apareceu no Vox Populi com 18. O Ciro aqui apareceu com 10, Marina 5, Alckmin 4. Aí cada um tira as próprias conclusões. No segundo turno, na véspera da eleição, ou seja, no dia 27 de outubro, num sábado, vou deixar o link do site do PT. A virada já está acontecendo. Na véspera das eleições, a pesquisa Vox Populi /247, divulgada neste sábado, indica uma disputa voto a voto entre Haddad e Bolsonaro. Haddad chegou a 50% dos votos válidos no primeiro empate numérico deste segundo turno. Pois bem, meus amigos, no mesmo dia, no dia 27 de outubro, o Datafolha divulgou os seus números. Bolsonaro 55, Haddad 45. Exatamente o que deu no domingo, dia 28, quando nós tivemos então a apuração e Bolsonaro eleito presidente do Brasil. Então, meus amigos, não tenhamos dúvidas. Daqui até as eleições vai ter essa loucura de pesquisas toda semana, às vezes sai mais de uma no mesmo dia, causa muita confusão nas pessoas. E essa aqui é encomendada pelo PT. Me parece bem ao gosto do que eles querem, um cenário polarizado, com Bolsonaro. E só um parênteses aqui, o Lula não assinou nenhum pedidozinho de impeachment. Alguém pode reclamar, William, mas o PT já pediu. Mas só que o Lula, a principal figura do PT, hoje aqui com mais de 40% dos votos,
tem um simbolismo muito grande nisso. E além desse detalhe importante para mim, tem algo que deve ser considerado. Lula não apenas não foi em nenhum protesto pelo Fora Bolsonaro, como não faz nenhuma simples convocação. Não incentiva, enfim, não faz um tweet fora Bolsonaro, não grava um vídeo cobrando o impeachment dele. A gente sabe por quê. O PT quer que Bolsonaro vá até as eleições. Porque é o candidato hoje, né, que todas as pesquisas trazem, marcado para perder. E Bolsonaro vivo, mas não muito forte, é super interessante para que o Lula pose como o democrata que luta contra o fascismo. E as pessoas que não querem Bolsonaro enxerguem nele a melhor possibilidade de derrotar esse monstro que nós temos à presidência. Isso é nítido, isso é óbvio. E eu insisto, sem me apegar a números desse instituto, o Brasil precisa desesperadamente discutir projeto, ideia. Gente, olha para trás, meus irmãos, minhas irmãs, o Brasil não cresceu na última década. Que teve 6 anos de PT, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro. E não é culpa do nome da pessoa, não adianta trocar esse por aquele, fulano por Beltrano. Se a gente não tomar consciência de que é necessário mudar esse modelo econômico que está destruindo o Brasil, nós teremos aí mais 4, 8, 12, 16 anos nesse lenga-lenga. Dá um voo de galinha aqui, cai no outro ano. Aí sobe 3, desce 1. Sobe 2, desce 3. Não é possível. E a gente tem que entender então que a causa da tragédia brasileira se chama modelo econômico, que vem desde o segundo mandato do Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, e o modelo de governança. Nós tivemos o mensalão com o PT, agora muitos falam em mensalão 2.0. Valdemar Costa Neto, que foi enrolado lá no mensalão do PT, agora é o presidente do partido que recebe Bolsonaro como grande filiado. É inacreditável. Roberto Jefferson, que teve com Collor, teve com Lula, agora aí é um fiel escudeiro do Bolsonaro. É inacreditável. E qual que é o candidato que está propondo mudar isso? Ciro Gomes. Todos os outros rendidos ao modelo atual, que beneficia uma pequena minoria, joga migalha para os pobres, migalhas importantes, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Isso dá uma ajuda? Dá. Mas se a gente não enfrentar, repito, esse modelo econômico que destrói a nossa indústria, a gente vai ficar aí mais tantos e tantos anos discutindo o valor de auxílio A ou auxílio B e não atacando a causa real do problema. O Ciro propõe essa mudança. Os outros, muitos deles aí acomodariam Paulo Guedes como ministro da Economia tranquilamente. Então, ou a gente encara isso de frente, ou o fundo do poço em que nós estamos vai se aprofundar cada vez mais. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.